Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e no vídeo de hoje eu vou te contar mais uma história para você relaxar ou dormir, como preferir. Hoje eu vou contar um pouco sobre os astecas que desenvolveram-se no Vale do México e formaram uma grande civilização que foi conquistada pelos espanhóis no século XVI. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva, curta o vídeo, deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe com quem você acha que vai gostar de aprender sobre os astecas. Agora, encontre um local confortável. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Relaxe o seu corpo e vamos começar. Os astecas foram uma civilização pré-colombiana e desenvolveram-se na Mesoamérica. A capital dos astecas era a cidade de Tenochtitlan, conhecida por sua grandeza e localizada onde hoje fica a Cidade do México, capital do México. Os astecas ficaram conhecidos por formarem uma civilização com estilo de vida sofisticado. Foram dominados pelos espanhóis em 1521. Localizavam-se no Vale do México e sua capital foi construída onde hoje fica a Cidade do México. Originários dos povos mexicas, estabeleceram-se no Vale do México após avistarem um presságio dos deuses. Inicialmente, estavam sob a tutela dos tapanecas, mas uma revolta no século XV garantiu a independência dos astecas. Possuíam uma sociedade hierarquizada com 4 grupos na pirâmide social: o imperador, a nobreza, os homens comuns e os escravos. Eram politeístas e acreditavam que os sacrifícios humanos eram vitais para o funcionamento do sol. Grande parte de seu sustento vinha da agricultura, que era próspera por conta das chinampas, ilhas artificiais construídas com material orgânico. Foram conquistados pelos espanhóis, liderados por Hernán Cortés em 1521. Localização: a civilização asteca desenvolveu-se em uma região que é conhecida como Mesoamérica, localizada na América Central e do Norte. Os astecas, portanto, são conhecidos como povos pré-colombianos e mesoamericanos. A região, mais precisamente falando, na qual instalaram-se, é conhecida como Vale do México e fica na região central do país. A capital dos astecas, Tenochtitlan, era uma ilha que ficava no meio do lago Texcoco, lago que existia no Vale do México na época. O lago não existe mais, pois os espanhóis o aterraram ao longo da colonização.
Os astecas são originários dos povos mexicas que se estabeleceram no Vale do México por volta do século XIII. As lendas astecas falam que eles migraram de uma região lendária chamada Aztlán, que supostamente ficava no norte ou noroeste mexicano. Durante esta migração, os astecas foram conduzidos por um dos principais deuses do panteão asteca. Para os historiadores, um dos marcos importantes da história dos astecas foi a fundação de Tenochtitlán, que ocorreu em 1325. O marco fundador da cidade foi a construção de um templo feito de bambu, e a escolha do local ocorreu por uma determinação dos sacerdotes que alegaram ter visto um presságio, uma águia pousada em um cacto devorando uma serpente. Após a fundação e o crescimento de Tenochtitlán, os astecas desenvolveram laços comerciais com as grandes cidades vizinhas. A capital asteca também desenvolveu uma notável força militar, e o fortalecimento da cidade fez com que eles unissem-se com Texcoco e Tlacopan. A união das três cidades ficou conhecida como Tríplice Aliança. Durante seus primeiros anos, Tenochtitlán estava submetido à influência de Azcapotzalco, uma cidade dos tepanecas, outro povo mesoamericano. Esse vínculo dos astecas aos tepanecas obrigava-lhes a pagar impostos, mas, por volta de 1428, os astecas rebelaram-se e os derrotaram, colocando fim ao domínio dos tepanecas. Depois de terem colocado fim ao domínio dos tepanecas, os astecas enriqueceram e, por serem a maior força militar da Tríplice Aliança, conseguiram impor sua ideologia e transformaram-se na grande força do Vale do México. Isso motivou os astecas a expandirem-se territorialmente por meio da conquista dos povos vizinhos. A sociedade asteca era marcada pela diversidade e hierarquização, e no seu auge, a civilização asteca chegou a ter cerca de 11 milhões de habitantes. Nas regiões conquistadas, os astecas exigiam impostos dos povos sob seu domínio, e esses impostos eram pagos por meio de alimentos, joias e outros utensílios. A cessão de seres humanos como escravos para sacrifícios também era aceita pelos astecas como pagamento. A sociedade asteca possuía o imperador como o topo da pirâmide social. O imperador asteca era visto como a representação do deus mais importante dos astecas, Tezcatlipoca. Abaixo do imperador estava a nobreza, grupo que possuía cargos na administração do Império dos Astecas. O grosso da sociedade era formado pelos homens comuns, um grupo que exercia diferentes funções na sociedade, como a de comerciantes,
existia a possibilidade de mobilidade social para os homens comuns. Por fim, na base da sociedade asteca estavam os escravos, que geralmente eram criminosos e pessoas endividadas que pagavam suas dívidas por meio de seu trabalho. Na sociedade asteca, os escravos poderiam ter posses e família. A religião asteca era politeísta, porque eles acreditavam em mais de um deus. A religião, como era típico na região, incorporou elementos característicos da religião de outros povos. Um exemplo bem conhecido era o do deus asteca, Quetzalcóatl, que também fazia parte do panteão maia e era chamado de Kukulcán. O deus mais poderoso, conforme acreditavam os astecas, era Tezcatlipoca. Uma característica importante da religião asteca era a realização de sacrifícios humanos. Essa prática acontecia por meio da retirada do coração, com a vítima acordada. A realização dessa prática justificava-se por meio dos mitos de fundação que os astecas acreditavam. Segundo as lendas astecas, o deus Quetzalcóatl ofereceu o próprio coração em um ato de auto-sacrifício. Os astecas acreditavam que o funcionamento do sol dava-se por meio da realização regular de sacrifícios humanos. Cultura. Um aspecto importante da cultura asteca era conhecido como teotl, basicamente uma espécie de ligação que existia entre todos os seres do mundo com as forças do mundo espiritual. Os astecas falavam que tudo que existia emanava o teotl. Possuíam um grande conhecimento de astronomia, e isso era realizado pelos seus sacerdotes. Esse conhecimento em astronomia permitiu os astecas formularem 2 calendários, sendo um utilizado no cotidiano e outro com grande valor religioso. Um dos calendários possuía 18 meses de 20 dias, com mais 5 dias adicionais, considerados dias de azar. O outro calendário religioso possuía 13 meses de 20 anos. Economia. A economia dos astecas focava-se naquilo que a agricultura fornecia-lhes. O cultivo agrícola dos astecas era muito próspero, e isso deve-se principalmente à técnica de cultivo conhecida como chinampas. Nessa técnica, os astecas construíam ilhas artificiais nos canais do lago Texcoco, utilizando-se de material orgânico do fundo do lago. Conquista dos astecas. Os astecas mantiveram o seu império até 1521, pois nesse ano sua capital foi conquistada pelos espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Os espanhóis chegaram na região
em 1519 e iniciaram o processo de conquista e colonização do Vale do México. Os astecas, na época, eram governados por Montezuma II. Os espanhóis aliaram-se com outros povos indígenas inimigos dos astecas e formaram um grande exército que atacou Tenochtitlan em 1521. Após a conquista dos astecas, os espanhóis iniciaram a colonização da região sob o nome de Vice-Reino da Nova Espanha. Esse é o fim da história de hoje. Você gostou? Esse texto foi escrito por Daniel Neves Silva. Agora você pode continuar aqui por mais um tempo, relaxando, dormindo, ou pode parar e continuar o seu dia. Muito obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo hoje. Namastê!